mais um trabalho que estamos iniciando nesse momento pela SEAMA, Associação Espírita Amigos dos Animais. Para quem não me conhece, eu sou Hélio, sou voluntário da casa. Estarei com vocês durante todo o trabalho da manhã de hoje. Vamos começando pelos nossos avisos tradicionais. Deseja falar conosco? Entre no site da SEAMA. É o www.aceama.org.br. Lá tem um chat, né? O Fale Conosco. E nossos voluntários estarão atendendo às suas solicitações e esclarecendo as suas dúvidas. No site você vai poder também baixar os números publicados da nossa revista Espírita Digital e ler em PDF no teu computador. Ou caso você tenha celular com Android, você pode baixar o app Revista SEAMA e ler os números publicados diretamente no teu celular. Lembrando também que nós temos mais de 100 podcasts Fala Animal publicado em duas versões, o Fala Animal para adultos e o Fala Animal para crianças. O para crianças são áudios mais curtinhos, né? Com personagens humanos e animais para prender a atenção da garotada, mas esclarecê-las ao mesmo tempo. E nós temos também o link para a nossa loja virtual, o ACEAMA Gastronomia Saudável, onde você pode adquirir os congelados, os salgados, os chocolates, também o livro O Evangelho dos Animais, com a vantagem de entregar na casa de vocês, dependendo do valor da compra, o frete é gratuito. E lembrando de agradecer a todos vocês que têm nos auxiliado esse tempo todo, né, na campanha permanente de ração para os gatinhos do santuário. O auxílio de vocês é extremamente importante. A gente só pede, gente, que a ração que vocês nos dão para os gatinhos sejam da marca Golden, qualquer tamanho, qualquer sabor, mas da marca Golden, que é o que não causa desarranjo gastrointestinal neles, tá bem? E por fim, o aviso que a gente tem que dar no início da palestra, né? Porque quando a gente inicia a transmissão, existem pessoas que estão postando mensagens abertas, ou às vezes diretas, vocês façam Pix. A gente pede não façam Pix, tá? Porque tem gente aplicando golpes, infelizmente. Então, para não cair no golpe, a gente não aconselha vocês a fazerem essas transferências. E quem realmente estiver passando por necessidade, entre em contato conosco, veremos como é possível estar auxiliando. Esses foram os avisos gerais e agora os avisos referente à parte de vocês no tratamento, né? Então, a lição de casa de vocês é fazer o Evangelho no lar junto com o animalzinho pelo menos uma vez por semana, com o dia da semana e hora marcados, porque vocês estão marcando o encontro com a equipe espiritual que vai no lar de vocês. Então precisa ser toda semana, no mesmo dia e a mesma hora, tá bem? Em casos mais graves, você pode fazer... um aviso. Caso vocês já façam o Evangelho no Lar para a família, escolha um outro dia ou pelo menos um outro horário. Em casos mais graves, vocês podem fazer o Evangelho diariamente ou até de hora em hora. Lembrando que o Evangelho nunca é demais e esse não precisa marcar hora. E o de hora em hora é uma estrutura mais simples, tá, gente? É uma prece só para subir a vibração e a leitura de um trecho do Evangelho. Vocês devem trazer, quando vem aqui, 2 garrafas de águas identificadas, tá? Quem está nos assistindo à distância já deixa separado em casa. Todas nomeadas, tá? Uma com o nome do tutor, outra com o nome do animalzinho. Mais de um animal, mais de um tutor. Uma garrafinha para cada um, sempre nomeadas. E como beber essa água? Beber, você tutor, faz uma prece antes e bebe 2 vezes ao dia, o fundo de um copo, né? Uma vez de manhã, outra vez à noite. Para o animalzinho, você faz a prece e dá de 2 a 4 vezes ao dia. A água tem que ser trocada uma vez por semana, sempre. Mesmo que vocês assistam todos os nossos trabalhos, o de hoje, que a gente transmite agora às 9, o de terça às 19 e o de quinta às 16h30, a água só é trocada uma vez por semana. Se acabou antes do próximo trabalho, não tem problema. Em casa você enche com água filtrada, faz o Evangelho solicitando que a equipe espiritual vá fluidificar e a água será fluidificada. Sobrou na garrafinha, descarte num vaso de planta. Nunca complete a garrafa, porque de uma semana para outra o tratamento se modifica. Tá bem? Que mais? Da água? E do preparo, né? No dia do tratamento, vocês
não podem comer carne, nenhuma espécie de carne, nem vermelha, nem branca, nem peixe, não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas. Todas estas energias interferem no tratamento, porque você vai doar a sua energia de amor, e é uma energia, né, para compor o tratamento do animalzinho. Se ela estiver contaminada com fumo, bebida, ou o sofrimento do animal não abate, o tratamento não será tão eficiente. Para quem está fazendo cirurgia espiritual, sigam as orientações da ficha de cirurgia. A não ingestão dessas energias 3 dias antes e 21 dias depois da cirurgia, ok? Esses foram os nossos avisos, então vamos nesse momento nos conectando mais fortemente com a equipe espiritual, fechando nossos olhos físicos, solicitando o amparo de Jesus para a nossa jornada evolutiva, Mestre, que possamos trilhar o nosso melhor caminho para nós, enquanto espíritos, trabalhando nossos vícios de alma, subindo mais um degrau da escada evolutiva. Ao nosso turno, Senhor, que possamos auxiliá-lo na obra para o planeta de regeneração, conscientizando a humanidade que os animais são espíritos em evolução, assim como nós, com direito ao amparo, com direito à vida. Que assim seja, graças a Deus. E vamos então, iniciando o nosso trabalho, com a oração de Francisco de Assis em forma de canção. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a... Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então à palestra do nosso trabalho, que é a continuação do estudo que a gente vem fazendo do Livro dos Espíritos. A gente está no capítulo 4 da primeira parte, né, ou do primeiro livro, que se chama Fluido Vital, Princípio Vital, né? E a gente vai falar hoje das questões 7.1 a 7.5, que tem o subtítulo de Inteligência e Instinto. E na questão 7.1, o Kardec pergunta, falando de verdade, se a inteligência é um atributo do princípio vital. Obviamente que não, né? E a falando de verdade explica por quê. Não porque as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Elas provêm, inclusive, de princípios universais diferentes. A matéria vem do princípio do fluido cósmico universal e a inteligência vem da inteligência universal. A gente vai ver isso na questão 7.2, que ele pergunta, né? Qual é a fonte da inteligência? E é a inteligência universal. Porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. É necessário que o espírito esteja unido à matéria para intelectualizá-la. Obviamente manifestar-se no plano material, né, gente? Então precisa estar unido numa matéria
para que possa se manifestar, porque nossos órgãos materiais, audição, visão, né, olfato, esqueci por a ordem, qual que eu esqueci? O tato. Só, né, a gente só consegue através do nosso corpo físico, que é limitado. Aí o Kardec, falando de verdade, continua explicando que a inteligência é uma faculdade especial, na realidade peculiar, de algumas classes de seres orgânicos, que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar e a consciência de que existe e que eles constituem uma individualidade. Assim como os meios de estabelecer as relações com o mundo exterior e de proverem as necessidades. Novamente falando, né, mundo exterior, quando a gente está aqui, o nosso mundo exterior é o mundo material. Quando a gente está no plano espiritual, o nosso mundo exterior não é que propriamente é um plano, não é o espírito que se manifesta diretamente. Ele também tem um corpo, que é o corpo espiritual. É uma matéria mais sutil, mais quintessenciada, mas que também se manifesta no plano espiritual, né? A gente precisa sempre desse corpo para manifestar a inteligência. Então, o Kardec, falando de verdade, resume assim, né, que pode distinguir-se entre os seres inanimados, que são constituídos somente de matéria, né, mas sem vitalidade nem inteligência. São corpos brutos. Os seres animados sem inteligência, né, que são formados de matéria, dotados de vitalidade, porque eles têm um fluido vital que lhes dá vida, porém destituídos de inteligência. Inteligência como a gente conhece hoje, como, por exemplo, as plantas. E, por fim, os seres animados pensantes. Eles também possuem um corpo, são formados por matéria, né? São dotados de vitalidade e têm a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. E aqui nós temos o animal, o homem, como exemplos. A questão 7.2, já falei qual era a fonte da inteligência, né, que é a inteligência universal. E na 7.2a, o Kardec pergunta, poder-se dizer que cada ser tira da porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? E a Falando de Verdade responde que isso não passa de uma comparação, embora inexata. Por que inexata, né? Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser, ou seja, cada espírito tem a sua própria inteligência e constitui, e na realidade essa inteligência como princípio fundamental do espírito, ela constitui a sua individualidade moral. E a Falando de Verdade complementa, sem aprofundar mais. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar ainda neste momento. E esta, por enquanto, é uma delas. À medida que a gente for evoluindo, a gente vai ter condições, quando a gente tiver mais conhecimento, mais moralidade e a inteligência mais desenvolvida, a gente vai ter condições de aprofundar mais esse entendimento. Na questão 7.3, o Kardec pergunta se o instinto independe da inteligência. O que vocês acham? Independe? Instinto é uma coisa, inteligência é outra? Não é, gente. Eles são meio que misturados, né? Então, a Falando de Verdade responde que precisamente não, porque o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. O que quer dizer uma inteligência sem raciocínio? Vamos falar da questão 7.4 e da 7.5a para entender isso, né? Na 7.4 ele pergunta, pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isso é, precisar onde acaba uma e começa a outra? Não, responde a Falando de Verdade, porque muitas vezes elas se confundem. Mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são os atos da inteligência. E como é que a gente pode distinguir isso? A Falando de Verdade explica mais ou menos na questão 7.5a, né, que fala assim, que a inteligência, a faculdade instintiva seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Ou seja, por que ele fala isso, né? Porque o instinto não raciocina, o instinto não permite a escolha, né? A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio.
O instinto é uma inteligência automática. O instinto é uma inteligência rudimentar. Rudimentar, palavra falando de verdade, tá? Que difere da inteligência propriamente dita, porque suas manifestações são quase sempre espontâneas, ou seja, automatizadas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado, ou seja, resulta de uma escolha. Ó, eu posso... Alguém deixou o celular em cima da mesa. Eu posso pegar esse celular, colocar no bolso e levar embora? Posso. Mas esse ato, se alguém viu, vai ter consequências para mim. Então, a escolha de pegar o celular e devolver, deixar lá na lanchonete, por exemplo, o dono, alguém esqueceu aqui, devolve, eu pôr no bolso e levar embora, é sua. Você pensa, vê as consequências e executa o ato, né? Então, esse é um ato de inteligência. O instinto não, o instinto você faz de forma automática. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, existe ali a inteligência, isto é, a vontade e a liberdade dos atos. Gente, vamos aprofundar um pouquinho. Não está aqui nas questões do Livro dos Espíritos. A gente, quando vai fazer o curso de formação de voluntário, a gente tem uma aula aqui que se chama justamente o desenvolvimento do instinto. E a gente aprende que todo o aprendizado do espírito se dá através do instinto, da automação da inteligência. E cada ser, dependendo do seu grau evolutivo, aprende diferentes coisas, né? E nessa aula a gente usa muito biologia comparada, porque todo o aprendizado do espírito se dá da mesma forma. Penso, executo, repete, até que um dia eu aprendo e se torna automático. Um exemplo disso, nosso corpo físico. A gente está aqui assistindo a palestra, ou eu dando a palestra, e o coração está batendo, o sangue está circulando, o pulmão está respirando. Eu estou pensando para fazer tudo isso? Não. Né? Isso está funcionando de forma automática. O espírito aprendeu a automatizar essas funções. E aprendeu quando? Lá na fase de animais, ele começou esse aprendizado. Cada animal ele tem um aprendizado diferente. Lá primeiro que eu não sabia... Vocês sabiam que esponja do mar é animal, gente? É um animal, tá? Na esponja do mar eu tenho contato com os filamentos nervosos, né, do cérebro, ainda sem estarem ligados em rede, mas é o contato inicial do espírito com a terminação nervosa. Próximo estágio, água viva. Eu ganho um orifício para se alimentar e excretar os alimentos. Eu estou aprendendo o quê? A alimentação autônoma. Aí eu passo lá mais para frente, por exemplo, para o verme. O que eu aprendo no verme? A musculatura longitudinal. Lá no artrópode, exoesqueleto, uma estrutura rígida que o espírito tem contato para que no futuro ele possa dominar esse corpo físico, uma estrutura rígida, ou seja, com nossos ossos pelo lado de dentro. Então, passo a passo, nos animais inferiores, vai aprendendo a automação das várias funções do organismo, né, do corpo físico, para que no futuro ele possa controlar automaticamente. Esse aprendizado, qualquer coisa do espírito, gente, ele aprende dessa forma. Se você pensar bem, até sentimentos. Como assim eu tenho que pensar para sentimentos? Pense numa coisa. Aquele ensinamento de Jesus, né? Amar os seus inimigos. Como é que a gente começa a treinar para amar os inimigos? Eu vou saindo amando aquela pessoa que me faz mal, aquela pessoa que eu não gosto. No nosso estágio evolutivo a gente não tem condições. Só que enquanto espírito, e enquanto espírita, porque o espiritismo ensina essa lição, você sabe que você tem que devolver o mal com o bem, você sabe que você tem que fazer todo o bem que tiver ao seu alcance para aquela pessoa que está dividindo o caminho evolutivo com você. Então, o amar os inimigos, no nosso caso, é amor, atitude, devolver o mal com o bem, auxiliar no que estiver ao nosso alcance, mesmo que a gente não tenha um amor sentimento, porque é impossível para nós nesse momento. E aí, com o passar do tempo, vou pensando e executando. Daqui a alguns milhões de milênios, a gente vai ter automatizado o sentimento, né? Eu passo a ter, como os arcanjos,
o amor por todos os seres, independente deles estarem temporariamente envolvidos com o mal ou já estarem se esforçando no caminho do bem. Vejam, todo o aprendizado do Espírito se dá dessa forma, através do instinto, através da automação. Né? Penso, executo, repete, até que um dia se torna automático, e quando se torna automático, vira o instinto. É uma inteligência instintiva que eu reajo de forma automática, não tenho que pensar, nem deliberar e nem escolher. Então, percebem como tem uma diferença, né? E só para concluir, a questão fora de ordem, mas pela lógica da palestra, na questão 7.4, o Kardec pergunta, aliás, 7.4 já falei, 7.5, é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Pela explicação que eu acabei de dar, a gente conclui que não, né? Porque o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Nesse caso, como eu expliquei, até da passagem de Jesus, né, do amar os inimigos. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Ele nunca se transvia. Né? Quem se transvia são as nossas escolhas, as escolhas que fazemos ao longo das nossas vidas. Gente, deu para entender bem inteligência e instinto? Legal, então vamos finalizando a nossa palestra do dia de hoje. Mais uma vez, fechando nossos olhos físicos, elevando o pensamento novamente ao Mestre Jesus, vibrando por toda a humanidade, vibrando pelos nossos irmãos que estão sofrendo lá no sul, os nossos irmãos humanos e os nossos irmãos animais, vibrando por nossos familiares, por todos os animais do planeta, por nossos lares, nossos filhos do coração e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Damos por finalizado o primeiro trabalho desta manhã. Solicito a vocês que permaneçam em prece em recolhimento, vocês que estão nos assistindo à distância, permaneçam mais 15 minutos após o término da transmissão, que as equipes já estão nos lares e vão iniciar os tratamentos cirúrgicos e os não cirúrgicos. Um bom domingo e uma boa semana a todos.